o dom que Deus colocou no homem e na mulher, essa atração natural que Deus colocou do homem para a mulher e da mulher para o homem. Por isso que a igreja jamais vai poder aceitar qualquer outra forma de atração que não seja essa, a atração equilibrada de um homem por uma mulher e de uma mulher por um homem. Inclusive, se é equilibrada de fato essa atração, ela planifica-se ao assumir um projeto de vida que se torna público, que se torna visível. É por isso que marido e mulher externaliza a sua intimidade através da aliança, através dos gestos concretos, através dos sinais visíveis do matrimônio, e que graças a Deus hoje já está se recuperando de uma forma bonita, principalmente dentro da igreja. Porque dentro da igreja, até pela cultura, alguns anos atrás, e muitos de vocês se lembram disso, pois se eu me lembro, imagino então alguns de vocês aí, que pela cara tem qual o dobro da minha idade. Cara, que às vezes a cara engana muito, né? Mas vocês entravam na igreja, vinha o marido e a mulher segurando no braço do marido, as criancinhas todas lá, os 18, o cabelozinho correndo. Chegava na igreja, o que fazia? A mulher vai para um lado, o homem para o outro. Tinha o lado das mulheres, o lado direito só sentava mulher, o lado esquerdo só sentava homem. Tinha igreja também que era diferente, os bancos são as mulheres, os homens eram lá atrás de pé, com o pé assim na parede ainda, e o chapéu colocado lá na beira da janela. Gente, que absurdo! Mas no casar na igreja, parecia uma ideia errada de que marido e mulher não podiam rezar junto. Vocês vejam que o encardido, ele infiltra-se também na cultura, e até na cultura religiosa. Mas, meu Deus, será que ninguém parava para pensar? Da onde será que... Eu não consegui achar nenhum texto que provava da onde isso veio, e também nunca consegui achar um texto em que dizia que devia ser assim. Acho que não, mas não tenho certeza, hein? Mas acho que nunca teve um texto, uma norma da igreja dizendo os homens devem ficar separados das mulheres. Eu acho que em algum lugar começou isso, quem sabe algum padre meio destemperado, meio desequilibrado, que não gostava de ver homem com mulher junto. Só pode ser. E aquilo passou de um lugar para o outro, passou para o outro, passou para o outro. E quantos anos levou? Hoje ainda não é muito comum a gente ver o casal abraçado dentro da igreja. Eu acho tão bonito quando eu estou fazendo uma homilia, por exemplo, e a mulher deitada no ombro do marido, abraçado, marido suavemente alisando o seu cabelo, o seu ombro. Que coisa bonita. Estão bebendo a graça da espiritualidade junto, na carne. Isso é uma bênção, isso é uma maravilha. Mas isso é muito recente. Quanto tempo faz que vocês vê casal católico se beijar na televisão? Se não é eu dar uns apertos aqui nesses acampamentos. Parece que isso é uma coisa pecaminosa. Gente, a intimidade conjugal, ela se reveste de níveis de intensidade. Há situações da vida conjugal que jamais deveria ser partilhada ou compartilhada, e eu diria, nem na fala, nem nos comentários. Por exemplo, em Betânia é norma, casais de Betânia jamais podem ter o filho ou a filha dormindo no mesmo quarto. Isso economicamente para nós é um prejuízo. Temos que arrumar quarto para as crianças, desde que nasça, porque a criança capta tudo. E depois, quando nasce, você já deve ter notado que a primeira coisa que faz é cortar o umbigo. Até nascer a criança está grudada na mãe, depois que nasce não está mais grudada.
Agora separou. Então arruma um quartinho, arruma perto, põe um bercinho, mas não no mesmo quarto. Porque aquilo que o casal precisa viver, o quarto do casal precisa ser um santuário. Aquilo que vocês fazem no quarto é santo, desde que façam coisas santas, desde que não aporcalhem o quarto de vocês, como alguns hoje continuam aporcalhando, levando para lá videocassete, DVD, com filme pornográfico, internet e outras coisas. Você não tem o direito de prostituir o seu quarto. Esse é um grande pecado que se comete. Você não tem o direito, você não pode aporcalhar algo que é santo, algo que Deus santificou e que botou aí a sua marca. A sexualidade traz a marca, traz o carimbo de Deus, traz a marca, traz o DNA de Deus. E vocês vão perceber na leitura do livro que quando eu usei esse texto, esse imperativo categórico, está lá bonito naquele painel, sede fecundos. Teve um rapaz da capa da editora que me passou uns 2 e-mails dizendo: mas não tem que ser sedes fecundos, não tem que ser plural. Eu disse: não, vai no dicionário, a Bíblia não erra, na Bíblia está sede fecundos. Por quê? Porque é um imperativo. Cada vez que você encontrar o verbo na segunda pessoa do plural, sem S no final, é o único caso em português, chama-se imperativo. Imperativo significa, não é opcional. Essa ordem bíblica, retomada pelo catecismo, como eu vou ler na segunda pregação da manhã, é uma ordem de Deus para os casais. E vocês perceberão na leitura desse livro que não estou me referindo à fecundidade no sentido de gerar filhos e filhas. É de propósito. Não falo nenhuma vez em filhos e filhas nesse livro. Não estou trabalhando o tema da procriação. Isso já tem muito livro escrito. Aliás, a maior parte dos livros escritos é sobre a procriação. E eu fiz isso de propósito. Foi pensado e muito bem pensado. A fecundidade vai muito além e também muito aquém da procriação. A fecundidade sexual, ordem de Deus, sede fecundos. Não está dizendo assim, que vocês sejam fecundos. Não está dizendo, se vocês viverem isso, aquilo, aquilo outro, vocês poderão vir a ser fecundos. Não, está dizendo sede, é uma ordem. E quem não cumpre essa ordem está vivendo em pecado mortal. A fecundidade que Deus os chama a viver é a fecundidade da própria relação, é a fecundidade na própria intimidade, independente se essa relação poderá vir ou não a conceber um filho. Aliás, eu cito, a única vez que eu cito no texto, é dessa fecundidade que a igreja extraiu os elementos para falar e para praticar a paternidade responsável. Se a igreja não acreditasse nessa fecundidade da intimidade, até como ordem imperativa de Deus, ela não poderia também falar em controle não, porque controle é mais política pública, em paternidade responsável, em métodos anticoncepcionais aceitos pela igreja. Até mesmo esses métodos são baseados nessa ordem imperativa de Deus, embora eu não trate desse assunto aqui no livro. O livro está restrito ao tema
da fecundidade íntima, tentando mostrar que os casais precisam de fato descobrir a força, a beleza, a santidade que Deus colocou, porque Ele quis. O catecismo afirma, e eu vou ler esse texto aqui durante esse acampamento ainda, o catecismo afirma com todas as letras: no ser humano a sexualidade vai muito além do biológico e do físico. Meus irmãos, biologicamente falando, os animais teriam condição de ter uma relação sexual muito mais prazerosa do que o ser humano. E por que o único ser que tem prazer numa relação é o humano? Porque nenhum animal tem prazer na relação, muito pelo contrário. Há animais em que a fêmea só ovula se ela sentir dor. Basta você ver a composição física, por exemplo, dos genitais de um gato. É tudo cheio de farpas para provocar dor, porque se não tiver dor, a fêmea não ovula e não fica grávida. Não há concepção. O único ser, há 2 ou 3 casos que a ciência achava que era prazer pela manifestação momentânea, mas percebeu-se também que é dor. Por exemplo, o caso dos coelhos. Aliás, os coitados dos coelhos também já foram chamados de ruminante, porque fica a boca inteira mexendo assim. Na Bíblia não se come coelho por isso, acha que o coelho é ruminante, e o coelho não é ruminante, é porque ele come muito o tempo todo. Aquele grito do coelho não é de alegria, é de dor. O único ser, hoje a ciência prova e comprova, não precisava nem da ciência falar isso, bastaria uma leitura atenta da palavra. O único ser que tem prazer de fato numa relação íntima é o humano. Por quê? Há um capítulo especial sobre isso no livro. Porque é o único ser, imagem e semelhança de Deus.